Mais Muito alguém quer bom. falar sobre João? Porque o próximo documento é sobre o batismo. É, bonito também. Uhum. Vamos para o batismo, então? Vamos para o batismo? Quem vai ler? Nós já lemos um pouco sobre o batismo, né? Uhum. E agora Já. vem mais detalhado, né? Mais detalhado, o batismo e os 40 dias. Eu posso ler. Então vai. O batismo e os 40 dias. Jesus começou o seu trabalho público em um momento de interesse popular pela pregação de João e em uma época em que o povo judeu da Palestina aguardava ansiosamente o aparecimento de um Messias. Havia um grande contraste entre João e Jesus. João era um operário franco e ardente, e Jesus era um trabalhador calmo e feliz. Umas poucas vezes apenas, em toda a sua vida, ele apressou-se. Jesus era um consolo e um conforto para o mundo, e, de um certo modo, um exemplo. João não seria nunca nem um conforto, nem um exemplo. Ele pregava o reino do céu, mas não participava da felicidade do mesmo. Se bem que Jesus falasse de João como o maior dos profetas da velha ordem, ele também dizia que o menor entre aqueles que vissem a grande luz do novo caminho e que por ela entrassem no reino do céu, seria de fato maior do que João. Quando João pregava o reino que viria, o conteúdo da sua mensagem era: arrependei-vos, fugi da ira que virá. Quando Jesus começou a pregar, a exortação ao arrependimento permaneceu, mas essa mensagem era sempre seguida por uma palavra divina sobre a boa nova da alegria e a liberdade do novo reino. Então, aqui nessa introduçãozinha já fala bastante sobre as diferenças, né, de personalidade mesmo de João e de Jesus. Jesus era mais dócil, era mais cativante, ele era firme, mas ele conseguia impor seus pontos de vista, ele era bastante coerente em tudo que dizia, e João, como a gente já tinha visto, ele é mais impetuoso e mais rígido e mais duro com ele mesmo, né? Não se permitia viver a bondade desse reino que ele mesmo estava pregando. Vou continuar esse primeiro aqui, porque era muito pequenininho aquele lá, e eu estou com saudades de falar. Os conceitos do Messias esperado. Os judeus nutriam muitas ideias sobre o libertador esperado, e cada uma dessas diferentes escolas de ensinamento messiânico era capaz de apontar passagens nas escrituras dos hebreus que comprovavam o seu conteúdo. De um modo geral, os judeus consideravam a própria história nacional como se iniciando com Abraão e culminando com o Messias e a nova idade do reino de Deus. Em tempos anteriores, eles haviam concebido esse libertador como o servo do Senhor, depois como filho do homem. Ao passo que, mais recentemente, alguns iam mesmo mais longe, a ponto de referirem-se ao Messias como Filho de Deus. Não importava, contudo, que fosse chamado a semente de Abraão ou o filho de Davi. Todos concordavam que o Messias deveria ser ungido. Assim, o conceito evoluía do servo do Senhor até o filho de Davi e de filho do homem até filho de Deus. Nos dias de João e de Jesus, os judeus mais instruídos haviam desenvolvido para o Messias que viria a imagem do israelita perfeccionado e representativo. E nele combinavam ao mesmo tempo a ideia de servo do Senhor e a função tríplice de profeta, sacerdote e rei. Os judeus acreditavam com devoção que, assim como Moisés havia libertado seus pais da servidão egípcia,
mediante feitos prodigiosos e miraculosos, o Messias que estava por vir libertaria o povo judeu do domínio romano, com milagres ainda maiores, e pelo poder e maravilhas em um triunfo racial. Os rabinos tinham reunido quase 500 passagens das Escrituras que, não obstante as suas aparentes contradições, afirmavam profeticamente a vinda do Messias. Em meio a todos esses detalhes de tempo, técnica e função, eles deixaram perder-se na sua vista, quase completamente, a personalidade do Messias prometido. Eles estavam em busca da restauração da glória nacional judaica, a exaltação temporal de Israel, mais do que a salvação do mundo. Torna-se evidente, pois, que Jesus de Nazaré jamais poderia satisfazer esse conceito materialista de Messias criado pela mente judaica. Muitas das famosas predições messiânicas dos judeus, caso tivessem visto essas sentenças proféticas sobre uma luz diferente, teriam muito naturalmente preparado as suas mentes para o reconhecimento de Jesus como sendo aquele que colocaria um fim a uma idade e que inauguraria uma nova e melhor dispensação de misericórdia e de salvação para todas as nações. Os judeus haviam sido criados na crença da doutrina da Shekinah. Esse suposto símbolo da presença divina, todavia, não era visto no templo. Eles acreditavam que a vinda do Messias efetivaria a restauração dele. E mantinham ideias confusas sobre o pecado da raça e a suposta natureza má do homem. Alguns ensinavam que o pecado de Adão havia amaldiçoado a raça humana e que o Messias iria retirar essa maldição e devolveria o homem ao favorecimento divino. Outros ensinavam que Deus, ao criar o homem, havia colocado no seu ser tanto a natureza do bem como a do mal, e que, quando observou o que adveio disso, ele ficou muito desapontado, e que ele se arrependera, portanto, de haver feito o homem. E aqueles que ensinavam isso acreditavam que o Messias estava para vir a fim de redimir o homem da sua natureza inerentemente má. A maioria dos judeus acreditava que eles estavam enfraquecendo-se sob o domínio romano, por causa dos seus pecados nacionais e da tepidez dos prosélitos gentios. A nação judaica não se sentia arrependida no seu coração, e por isso o Messias retardava a sua vinda. Havia muita conversa sobre o arrependimento, e daí o apelo poderoso e imediato da pregação de João. Arrependei-vos e sede batizados, pois o reino do céu está ao alcance da mão. E para qualquer judeu devoto, o reino do céu podia significar apenas uma coisa: a vinda do Messias. Havia um aspecto da auto-outorga de Micael que era totalmente estranho à concepção judaica do Messias, que era o da união das duas naturezas, a humana e a divina. Os judeus, de várias maneiras, haviam concebido o Messias como um humano perfeccionado, como um super-homem e mesmo como um ser divino. Mas eles nunca alimentaram o conceito da união do humano e do divino. Esse foi um grande bloqueio no qual tropeçaram os primeiros discípulos de Jesus. Eles compreenderam. O Henrique está tentando falar, mas o microfone dele está fechado. O Tony e a Maria Angélica levantaram a mão. Tá Então, bom, Tony, vamos lá. Você está com o microfone fechado, Tony. Não, acho que é antigo, essa levantada de mão é anterior. Ah, é? Desculpa, então. É. Oi, Maria Angélica, você quer falar alguma coisa?
É sobre essa suposta natureza má do homem. Quando o livro fala na suposta natureza má do homem, ele está dizendo que o homem não tem uma natureza má, que essencialmente o ser humano não é mau, é isso? Que isso, em sua essência, né, entendo assim, que em sua essência, ou seja, com o Espírito de Deus, nós não temos essa maldade. De uma maneira geral, é isso mesmo. A humanidade não é má. A gente faz muita coisa errada, comete muitos erros, muitos pecados, mas involuntariamente faz parte do nosso processo evolutivo. Evidentemente, existem aqueles humanos que têm uma natureza má, que rejeitam a Deus e que deliberadamente causam ou praticam a maldade. Mas o homem em si, ele não é de uma natureza má, ele é de uma natureza imperfeita. E a imperfeição nos leva a cometer erros, é natural. Mas não porque nós sejamos maus. Né? Quando o livro fala, quando vocês falam da natureza, é da nossa parte aqui, né, do nosso DNA, não é isso? Porque tem a parte do espírito, né, que está com a gente. O espírito está com a gente, é Deus. Ele é sempre bom. Então, quando eu entendo... Nunca então, assim, em essência espiritual, nós não temos uma... Eu entendo assim, né? Então, quer dizer, em essência espiritual, nós não temos uma natureza má. Nós não somos essencialmente maus. Mas tem a nossa natureza aqui de DNA. Tem a parte material daqui, né? Essa parte espiritual que vem do nosso ajustador do pensamento não nos pertence. Não é nossa ainda. Nós não somos seres espirituais. Nós somos seres potencialmente espirituais. E isso vai acontecer quando a gente alcançar a nossa fusão com o nosso ajustador do pensamento. Então, antes disso, nós somos seres potencialmente espirituais e candidatos, é isso mesmo, candidatos a sermos filhos de Deus. Nós podemos ser filhos de Deus já aqui na carne pela nossa fé, mas é preciso que a gente faça essa opção por Deus. Então, enquanto na carne, nós não temos nenhuma natureza espiritual ainda. O que nós temos é essa natureza humana, evolutiva, que caminha para nascer do Espírito. Como Jesus dizia, vocês têm que nascer de novo, nascer do Espírito. Nascer do Espírito significa alcançar a fusão com o seu ajustador do pensamento. Então, a natureza do homem é uma natureza animal com potencial espiritual. E essa natureza animal, ela não é necessariamente má. Nós não somos maus por natureza. A gente pode ser mau se a gente fizer essa opção pela maldade. Mas por sermos imperfeitos, nós cometemos erros que provocam prejuízos físicos, mentais, materiais a outras pessoas. Faz parte desse processo evolutivo. Mas não porque a gente seja mau, mas sim porque somos imperfeitos. Oi, Lilian. Eu vejo também que com os seres humanos, né, apesar de nós vimos de origem animal, mas nós temos a mente,
né? Até o animal tem a mente. E nós, seres humanos, temos os 7 espíritos ajudantes da mente, já viemos, né? Com a adoração, com a sabedoria. Depois tem o Espírito Santo que nos anima, a centelha divina. Então, todas, depois o ajustador vem depois dos 5 anos, mas a gente já tem a personalidade que Deus nos deu, né? A personalidade, então, eu acho que é isso que nós vivemos num mundo muito conturbado, então a gente não sabe o que o mundo ideal sem o pecado, se bem que o livro diz que moralmente, mesmo antes de vir o ajustador, a gente já tem essa tendência, né, a viver juntos, a colaborar, todas essas questões, como os animais também fazem, mas além disso a gente já procura, como a gente tem o espírito da adoração e da sabedoria, a gente já procura a Deus. A gente vai, de alguma maneira, fazer com que isso aconteça. Então, como seres humanos, eu acredito que a gente tem essa tendência ao bem, né? Não somos criados, vamos dizer assim, com más tendências. Acho que nem os animais, porque os animais também, eles procuram a sobrevivência, né? E entre eles, fazem algumas coisas ali, vamos dizer assim, nós achamos correto, e nós ainda temos essas tendências animais bem, assim ainda, né? Ainda não conseguimos, muitos de nós ainda vivemos com essas tendências animais, de preservação e de egoísmo, não sei. Mas eu acho os animais tão amorosos, gente. Não, mas eles são violentos, porque você veja, quando um cachorro, se você cria ele ali em casa, se você cria ele de acordo e tal, ele tá ali também por causa da comida, né? Por causa da comida que você dá. Mas se ele se juntar a uma matilha, ele esquece, ele vai pelo instinto animal, né? E a maioria dos animais, eles vão pelo instinto. Eles não têm assim eles estão em evolução, a impressão que dá, a gente vê assim algumas cenas de animais e um acolhendo o outro, né? Parece até que está mudando isso. E eu acho que com o tempo vai mudar. Eu acho que vai mudar e já está mudando. Mas a maioria dos animais, eles são, acho que mais pelo instinto, não sei não. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Portela. Tudo bem? Desculpa, cheguei atrasado. Na tradição judaica, todo aquele que não é puro, todo aquele que não é filho de Israel, das 12 tribos, os 10 mil vezes 12, que dá 144 mil, né? Os puros, selados, esses são o bem. Então, aquele que não é puro é uma semente do mal, né? Então, na visão judaica, existem, assim como na Bíblia, né? Mas as pessoas não conseguem perceber essa entrelinha, essa diferença, que o Adão do primeiro capítulo é diferente do Adão do segundo capítulo, né? Na visão judaica, existe 2 Adão, ou Adam, né? Que é o primordial, é o Adam Kadmon, que é o ser criado, o arquétipo de todo o universo, todo o cosmos, né? E existe esse Adão, que é equivalente aqui ao Adão do paraíso, né? Que foi um ser criado para a Terra, para desenvolver aqui, né? No planeta, né? Então, houve toda essa questão que está lá na Bíblia. Esse é Adam Harishon, Adam Belial, esse que foi corrompido por Samael, esse nome os judeus nem é um nome impronunciável, né? Eu acho que ele seria equivalente a Cano. Então, existe uma linhagem do mal na Terra, que são os filhos de Samael, que corromperam a Eva de Adam Harishon, no paraíso, né? Então, que são essas pessoas que realmente parece que nascem apenas para fazer o mal. E que todo mundo conhece, né?
Obrigado, Portela, pela sua contribuição aí. Mas olha, aqui focado aqui no texto que nós estamos estudando, eu acho que eu me alinho bastante, não tem razão para não, com esse texto que os reveladores dizem, olha, o homem ele não tem uma natureza má. Nós praticamos muitas maldades, muitas vezes, sem querer. Nós somos seres evolutivos. O erro faz parte do nosso processo de perfeccionamento. Não haveria possibilidade de nós evoluirmos por nós mesmos se a possibilidade de escolha entre o certo e errado, e aqui é importante a questão de certo e errado, não é entre o bem e o mal, porque quando a gente faz escolha entre o bem e o mal, nós colocamos a nossa vontade de fazer o bem ou fazer o mal. No processo evolutivo, as nossas escolhas são entre o certo e o errado. E nós erramos, muitas vezes. Todos os dias nós cometemos erros que, eventualmente, prejudicam a humanidade, o ser humano, nossos irmãos, e muitas vezes nós nem percebemos. Isso faz parte do nosso processo evolutivo, mas não existe a intenção da maldade. Assim, é raro uma pessoa que pratica o mal deliberadamente só por fazer o mal. Mas existem essas pessoas, são pessoas desviadas. Mas eu acho que o ponto central nessa questão da revelação aí, nesse texto que a gente está estudando, é essa, o homem, a criação humana, que é o resultado de uma criação divina, não é, por natureza, má. A fonte da nossa criação é divina. Nós somos, por natureza, imperfeitos. Então, é importante essa diferenciação entre perfeito e mal, ou imperfeito e, sei lá, santo, né? Imperfeito é uma coisa, mal é outra. O erro é uma coisa, o pecado é outra. Então, o mesmo ato, o mesmo evento, o mesmo acontecimento pode ser ao mesmo tempo um erro ou um pecado. Então, quando você sabe que está errado e age deliberadamente para cometer aquele erro, você está fazendo uma maldade. Você é mau, pelo menos naquela ação. Quando você não sabe que uma determinada coisa é errada e você, sem querer ou buscando acertar, comete um erro, você não é mau. Você está buscando a perfeição, está buscando a experiência. São coisas diferentes e muito diferentes. Então, nós já comentamos outras oportunidades de ações que nós praticamos no dia a dia que eventualmente prejudicam as pessoas e que nós não sabemos que, na verdade, é um erro, é uma maldade, não é uma maldade, mas é um erro. É uma falha do conhecimento daquilo que é certo ou errado. E a gente não é castigado por isso. Algumas vezes eu já comentei, eu vou dar de novo aqui esse mesmo exemplo. Algum tempo atrás, nós soltávamos fogos na festa de Natal, porque a gente achava legal, era um negócio bonito. Fazer aquele foguetório todo. A gente não via maldade nenhuma nisso.
Mas a verdade é que isso é uma maldade para os animais, é uma maldade para os bebezinhos que ficam assustados com aquele foguetório, com pessoas que têm dificuldades de dormir, que precisam dormir, que precisam descansar, com pessoas doentes e tudo aquele negócio. Então, a gente, quando bota a mão na consciência e fala, putz, não é legal essa história de os incomodados que se mudem. Eu não sei se alguma vez alguém de nós falou isso. Eu já falei algumas vezes. Os incomodados que se mudem. Não é assim. Muitas vezes os incomodados não podem se mudar. E eles aceitam os nossos atos porque eles não têm alternativa e ficam incomodados e muitas vezes sofrem com isso. Então, tem muita coisa que a gente faz que é um desrespeito à condição de outros semelhantes. E a gente acha que a gente tem a liberdade de fazer essas coisas. Mas nós não fazemos isso porque nós somos maus. Nós fazemos isso porque nós somos imperfeitos. Porque nós não paramos para pensar no estrago, no prejuízo que muitas vezes nós estamos trazendo a outras pessoas, às vezes em coisas simples, né? Então, eu acho que isso é importante, a gente ter essa consciência de que todos nós, sem exceção, diariamente alguma coisa nós fazemos errado sem perceber que está prejudicando ou incomodando alguém. Ou, sei lá, o planeta, a humanidade. Muitas vezes essa ação é uma ação conjunta da sociedade. São usos e costumes que nós adotamos como certos e que muitas vezes não está certo, está errado. Então, é parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, da nossa espiritualização. Então, eu acho que quando o livro fala, quando os reveladores falam que a natureza do homem não é má, é disso que eles estão falando, que a gente não faz as coisas deliberadamente com intenção de fazer mal a alguém. Mas a gente não deixa de fazer coisas erradas. Inconscientemente, mas muitas vezes elas estão erradas. Bom, não sei se continuarmos aqui a leitura, alguém quer fazer algum comentário adicional, mas foi muito oportuna a sua intervenção aí, Maria Angélica, para provocar essa discussão. Muito legal. Ok. Se ninguém quer falar mais nada, também eu já dominei o negócio aqui. Vamos em frente. Onde estávamos? Eu vou começar daqui. A maioria dos judeus acreditava que eles estavam enfraquecendo-se sob o domínio romano, por causa dos seus pecados nacionais e da tepidez dos prosélitos gentios. A nação judaica não se sentia arrependida no seu coração, e por isso o Messias retardava a sua vinda. Isso era o que eles acreditavam. Havia muita conversa sobre o arrependimento, e daí o apelo poderoso e imediato da pregação de João. Arrependei-vos e sede batizados, pois o reino do céu está ao alcance da mão. E para qualquer judeu devoto, o reino do céu podia significar apenas uma coisa: a vinda do Messias. Havia um aspecto na auto-outorga de Micael que era totalmente estranho à concepção judaica do Messias,
que era o da união das duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Os judeus, de várias maneiras, haviam concebido o Messias como um humano perfeccionado, como um super-homem e mesmo como um ser divino. Mas eles nunca alimentaram o conceito da união do humano e do divino. E esse foi um grande bloqueio no qual tropeçaram os primeiros discípulos de Jesus. Eles compreenderam o conceito humano do Messias como sendo o filho de Davi, do modo como foi introduzido pelos profetas anteriores, e como o filho do homem, na ideia super-humana de Daniel e de alguns profetas mais recentes, e mesmo como o filho de Deus, como descrito pelo autor do livro de Enoque e por alguns dos seus contemporâneos. Mas nunca eles haviam, por um só momento, alimentado o conceito verdadeiro da união em uma personalidade terrena das duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. A encarnação do Criador, na forma da criatura, não tinha sido revelada de antemão. Estava sendo revelada apenas em Jesus. O mundo nada sabia dessas coisas, até que o Filho Criador foi feito carne e habitou entre os mortais desse reino. Acho que agora alguém pode ler. Então eu vou ler, tá bom? Já que ninguém se animou aí. Posso ler? Então, o batismo. Pode sim, Pode. claro. O batismo de Jesus. Eu estou sem microfone, vocês me ouvem bem? Ouve bem. Muito bem, está ótimo. O batismo de Jesus. Jesus foi batizado no apogeu das pregações de João, quando a Palestina estava inflamada pela esperança da sua mensagem. O reino de Deus está à mão. Quando todo mundo judeu empenhava-se em um exame de consciência sério e solene, o sentido judaico de solidariedade racial era muito profundo. Os judeus não apenas acreditavam que os pecados de um pai poderiam afligir os seus filhos, mas acreditavam firmemente que o pecado de um indivíduo poderia amaldiçoar a nação. Desse modo, nem todos, entre aqueles que se submetiam ao batismo de João, consideravam a si próprios como sendo culpados pelos pecados específicos denunciados por João. Muitas almas devotas foram batizadas por João pelo bem de Israel. Eles temiam que algum pecado de ignorância da sua parte pudesse retardar a vinda do Messias. Sentiam-se como uma nação culpada e amaldiçoada pelo pecado e apresentavam-se para o batismo no intuito de que, assim fazendo, pudessem manifestar os frutos da penitência da raça. Evidentemente, pois, que Jesus de nenhum modo recebeu o batismo de João como um ritual de arrependimento, nem de remissão dos pecados. Ao aceitar o batismo das mãos de Jesus, de João, Jesus estava apenas seguindo o exemplo de inúmeros israelitas pios. Quando foi até o Jordão para ser batizado, Jesus de Nazaré era um mortal deste reino, que havia atingido o pináculo da ascensão evolucionária humana. Em todos os pontos relacionados à conquista da mente e à autoidentificação com o espírito. Era como um mortal perfeccionado dos mundos evolucionários do tempo e do espaço, que ele comparecia naquele dia ao Jordão. Uma sincronia perfeita e uma completa comunicação haviam sido estabelecidas entre a mente mortal de Jesus e o espírito ajustador residente, a dádiva divina do seu Pai no paraíso. Exatamente como um ajustador reside na mente de todos os seres humanos normais vivendo em Urântia.
a partir da ascensão de Micael à soberania do seu universo, excetuando pelo fato de que o ajustador de Jesus havia sido previamente preparado para essa missão especial, residindo, do mesmo modo, em um outro ser supra-humano encarnado à semelhança da carne mortal, Maquiventa Melquisedeque. Habitualmente, quando um mortal do reino atinge níveis tão elevados de perfeição da personalidade, ocorrem aqueles fenômenos preliminares de elevação espiritual que culminam na fusão final da alma amadurecida do mortal com o seu ajustador divino solidário. E, aparentemente, essa mudança deveria ter acontecido na experiência da personalidade de Jesus de Nazaré, naquele mesmo dia em que ele foi ao Jordão com seus 2 irmãos para ser batizado por João. Essa cerimônia foi o ato final da sua vida meramente humana em Urântia. E muitos observadores supra-humanos esperavam testemunhar a fusão do ajustador com a mente resistida. Mas todos estavam destinados a desapontar-se. Algo novo e até mesmo maior ocorreu. Quando João colocou as suas mãos sobre Jesus para batizá-lo, o ajustador residente para sempre deixou a alma humana perfeccionada de Joshua ben José. E, dentre de uns poucos momentos, essa entidade divina retornou de Diviniton, como um ajustador personalizado, transformado em dirigente da sua espécie em toda a Universidade Local de Nébano. Assim, Jesus observou o seu próprio Espírito Divino, ajustador do pensamento, anterior descendo no seu retorno para ele na forma personalizada pelo Pai Universal, posto que esse ajustador jamais viria a se fusionar com nenhum mortal. E ouviu esse mesmo Espírito originário do paraíso agora dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu muito me comprazo. Aqui, a evidência de que o ajustador do pensamento é Deus, ao dizer que este é meu filho, pois Deus é o pai de Micael. E João, junto com os 2 irmãos de Jesus, também ouviu essas palavras. De pé, na beira da água, os discípulos de João não ouviram essas palavras, nem viram a aparição do ajustador personalizado. Apenas com os olhos de Jesus enxergaram o ajustador personalizado. Vou interromper aqui, Milton, desculpe. Bom, algumas observações que estavam ali entre parênteses, na verdade, esse texto do livro de Urântia é o que eu uso para os meus estudos, nesse formato Word. Essas observações entre parênteses foram eu que coloquei, assim como esse highlight em amarelo aí no texto. Mas eu acho legal a gente discutir um pouquinho essa questão do batizado de Jesus. Maquiventa. Porque a gente tem dentro de nós um ajustador do pensamento. Todos nós temos esse ajustador do pensamento. E vamos lembrar aqui que a missão primária de um filho criador auto-outorgado, ou de um filho do paraíso auto-outorgado, é justamente a missão de viver como um homem mortal do reino. O que significa isso? Significa que esse filho auto-outorgado, esse filho do paraíso, quando ele vem e nasce como um ser humano na Terra, ele tem como propósito primordial o de se desenvolver como um ser humano normal, ou seja, evoluir, caminhar da imperfeição para a perfeição, desenvolvendo a sua alma, que é tudo isso é o que todos nós estamos buscando fazer, desenvolver a nossa alma. De que forma? Buscando fazer com que a matéria, a energia física, esteja subordinada à nossa mente, e a nossa mente esteja coordenada pelo Espírito, que é o ajustador do pensamento. Isso é o que todos nós estamos fazendo. E isso é o propósito primeiro
da auto-outorga de um filho do paraíso, no caso de um filho criador, Micael, quando esteve entre nós. É a sétima auto-outorga, sétima e última auto-outorga dele. Ou seja, o nosso Micael tinha que viver uma experiência como um ser humano comum, normal, do reino, evoluir para desenvolver a sua alma até o ponto em que ele estaria apto a alcançar a fusão com seu ajustador do pensamento. Então, nós vimos em alguns documentos anteriores que várias vezes os reveladores se referiram a essa evolução da alma de Jesus, quando eles falavam que Jesus estava avançando bastante no desenvolvimento da sua mente e alcançando níveis muito elevados no seu desenvolvimento, no desenvolvimento da sua alma. Quando ele foi no Monte Hermon, que ele esteve lá conversando com Satã e Caligastia, lá no Monte Hermon, que foi poucas semanas antes desse evento do batismo, os ajustadores nos falaram que ali a missão de Jesus já estaria praticamente cumprida, porque ele já havia alcançado o desenvolvimento da sua alma. Faltando para alcançar a fusão com o ajustador do pensamento, apenas uma sintonia fina de alguns poucos detalhes que seriam alcançados até a época do seu batismo. Então, quando Jesus se apresentou lá para o batismo, a alma dele estava completamente desenvolvida. E naquele momento, se ele fosse um ser fusionável, como nós somos, porque Micael já é um espírito, não poderia se fusionar com o ajustador do pensamento. Então, se ele fosse um ser fusionável, naquele momento, a alma de Jesus teria se fusionado com o ajustador do pensamento. E esse é o propósito da nossa vida terrena. Todos nós estamos aqui justamente para alcançar esse desenvolvimento da alma e alcançar a fusão com o ajustador do pensamento. Que os reveladores nos falam aqui que poucos alcançaram essa fusão aqui na carne. Mas, claro, à medida que nós vamos evoluindo e nos aproximando da era de luz e vida, os reveladores também descrevem que um templo, inclusive, é construído para essa finalidade, para que a gente possa ver os seres queridos, aqueles que estão próximos de nós, quando chegam no momento da fusão, fazerem a sua fusão e nos deixarem aqui indo diretamente para Jerusalém. Então, o feito de Jesus, na época dele e na nossa época, ainda não é uma coisa rotineira, mas algum dia será. E esse é o propósito da nossa missão. Então, é muito legal a gente perceber aqui que, naquele momento do batismo, o ajustador do pensamento de Jesus, que não poderia se fusionar com a alma de Jesus, porque Jesus é o Micael, foi até Divinington, que é uma das esferas sagradas do Pai, que é o ambiente dos ajustadores, o mundo dos ajustadores. Lá ele recebeu a personalidade do Pai, uma personalidade concedida pelo Pai, porque o que os ajustadores estão buscando em nós? Eles querem a fusão com a nossa alma justamente para conquistarem uma personalidade. Nós devemos lembrar que os ajustadores são desprovidos de personalidade, eles são seres pré-pessoais. Então, quando eles vêm habitar nossa mente, a meta desse ajustador, além de nos levar até o paraíso, é alcançar uma fusão
com a nossa alma, para, em fazendo isso, ele, ajustador, conquistar uma personalidade. Nós temos uma personalidade. Então, esse ajustador de Jesus, ele, quando ele fez esse movimento que se apresentou em divino, então, ele recebeu uma personalidade concedida pelo Pai, e ele voltou imediatamente, agora já personalizado, ainda durante o batismo de Jesus, ou seja, foram frações, milésimos de segundos, e ali ele se apresentou já personalizado. Na condição de um ser personalizado, ele era visível a alguns seres celestiais, como é o caso de Jesus, que a partir daquele momento deixou de ser puramente um homem. Então, todo o trabalho, toda a continuidade da vida de Jesus entre nós na Terra, a partir daquele momento, já não foi mais como homem, e sim como Deus, ainda encarnado, mas como Deus. Então, a partir daquele momento, o nosso Jesus recuperou completamente a consciência de quem ele era. Então, não é que em algum momento ele tivesse deixado de ser Deus e que em algum momento ele tivesse deixado de ser homem. Ele sempre foi homem e Deus ao mesmo tempo. Só que ele foi desenvolvendo, enquanto o seu crescimento aqui na Terra, essa consciência da natureza dele, até que no dia do batismo ele recobrou completamente a sua consciência, perdão, de Micael. Então, é muito interessante a gente ver, perdão, essa presença do ajustador personalizada e agora visível para alguns seres. Os ajustadores são seres tão puros, espiritualmente falando, que eles não são percebidos pela maioria dos seres celestiais, justamente porque eles são desprovidos de personalidade. A partir do momento que esse ajustador de Jesus regressou, agora personalizado, ele era visível para alguns seres divinos ou celestiais. Então, é muito legal quando a gente vê essa passagem, porque também aqui os reveladores falam que exatamente assim como esse ajustador do pensamento habitava a mente de Jesus, cada um de nós tem esse ajustador, um ajustador semelhante, habitando a nossa mente e buscando cumprir o mesmo papel que esse ajustador cumpria em Jesus. Então, é muito legal essa passagem. É a passagem que provavelmente mais me toca de todos os ensinamentos contidos no livro de Urantia. Aí eu me deixo levar por vários deles. Mas eu acho fascinante porque, nesse momento, é que a gente tem a consciência da presença do Pai dentro de nós. Quando você percebe que um ajustador semelhante a esse de Jesus está habitando a nossa mente e buscando fazer conosco a mesma coisa que o ajustador de Jesus fez com Jesus, que se deixou guiar por ele para alcançar esse nível, né? Então, muito legal tudo esse documento. Podemos voltar a continuar nele se ninguém tiver um comentário, ninguém tiver uma observação. Senão, está aberto para qualquer observação que vocês queiram fazer. De fato, é muito profundo esse capítulo aqui, muito forte, né? É.
Tem umas chaves muito fortes. Exatamente. Então, aqui é um divisor de águas, né, na vida de Jesus. A partir desse momento, a gente vai ver Jesus o tempo todo já trabalhando entre nós como um Micael, como Deus, não mais como um homem, como um mortal do reino, apesar de estar encarnado entre nós, né? Bom, vamos continuar aqui. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, fique à vontade. É o último parágrafo, né? Esse aqui, após o ajustador. Ok. Após o ajustador personalizado que retornara, agora mais elevado, haver assim falado, caiu o silêncio. E, enquanto os quatro permaneciam na água, Jesus, olhando para cima na direção do ajustador que se aproximava, orou: Meu Pai, que reina nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Enquanto Jesus estava orando, os céus abriram-se. O Filho do Homem teve uma visão de si próprio, que foi apresentada pelo agora personalizado ajustador como um Filho de Deus, do modo como ele era antes de vir à Terra, à semelhança da carne mortal, e como ele seria quando a vida encarnada terminasse. Essa visão celeste foi percebida apenas por Jesus. Havia sido a voz do ajustador personalizado que João e Jesus ouviram, falando em nome do Pai Universal. Pois o ajustador é como o Pai do paraíso e provém dele. Durante todo o restante da vida de Jesus na Terra, esse ajustador personalizado esteve solidário com ele. Em todos os seus trabalhos, Jesus permaneceu em comunhão constante com esse elevado ajustador. Ao ser batizado, Jesus não se arrependeu de nenhuma ação errada e não fez nenhuma confissão de pecado. E esse foi o batismo da consagração do cumprimento da vontade do Pai Celeste. Durante o seu batismo, ele ouviu o chamado inconfundível do seu Pai, o chamado final para ocupar-se dos assuntos do seu Pai. E daí, Jesus partiu para uma reclusão, em privacidade por 40 dias, para pensar sobre todas as questões. Retirando-se assim, por um período, do contato ativo de personalidade com os seus companheiros terrenos, Jesus, sendo quem era e estando em Urântia, estava seguindo o mesmo procedimento previsto nos mundos buranciais, em que um mortal ascendente cumpre ao fusionar-se com a sua presença interna do Pai Universal. E esse dia do batismo pôs fim à vida puramente humana de Jesus. O Filho Divino encontrou o seu Pai e o Pai Universal encontrou o seu Filho encarnado, e eles falaram-se um ao outro. Legal, né? Esse documento aí, essa passagem. Eu não posso deixar de ficar profundamente impressionado quando eu imagino, só de ter a ideia que dentro de mim tem um fragmento do Pai, exatamente como esse que estava na mente do nosso Micael. Eu, estudando o livro durante o tempo todo, eu aprendi muito sobre os ajustadores. Mas o dia que eu vi essa passagem, acho que foi o dia que caiu a ficha verdadeiramente da presença tão poderosa desse Pai dentro de mim. E nunca mais eu fui a mesma pessoa. Nunca mais. Eu realmente fiquei muito tocado quando eu vi essa passagem. E não pude deixar de compreender
o amor que o Pai tem por cada um de nós e a missão que cada um de nós tem enquanto estando aqui na Terra, né? Então, muito bacana. E a gente, daqui para frente, vai ver esse Jesus maravilhoso trabalhando com a gente na condição de nosso Criador. Sim, Tony. O ajustador ele pode ter mais de uma personalidade? Não. O ajustador do pensamento, quando ele vem habitar a nossa mente, ele é desprovido de personalidade, né? Ele vem justamente buscar conquistar a nossa personalidade. Então, ele não tem mais de uma personalidade. Quando um ajustador se fusiona com a alma de um ser humano, ele conquista essa personalidade e nós, humanos, ganhamos a nossa condição de espíritos. Então, a partir do momento da fusão, o ajustador é uma pessoa e nós somos uma pessoa, mas agora espírito, não somos mais humanos. Mesmo que a gente esteja na carne, a partir do momento da fusão, nós estamos conectados diretamente no circuito do Filho Eterno, que é o circuito do Filho, que é o circuito espiritual de todos os seres espirituais. Então, a nossa condição muda completamente. Nós, então, a partir daquele momento, somos espíritos, filhos de Deus, verdadeiramente filhos de Deus, porque passamos a ser espírito. Enquanto não acontece essa fusão, como eu falei agora há pouco, nós somos candidatos a ser um filho espiritual, um filho divino. Muda tudo, né? Muda tudo. Então, é claro, Jesus, durante a sua pregação, e nós vamos ver nos próximos capítulos várias vezes Jesus repetindo isso, que nós podemos conquistar o reino dos céus, conquistar essa filiação divina, enquanto aqui na carne e antes da fusão, pela nossa fé, pela nossa espiritualidade, pelo nosso desejo de alcançar a Deus. Mas esse acontecimento, ele se materializa, ele se factualiza no momento em que nós alcançamos a fusão com o nosso ajustador do pensamento. Momento a partir do qual é irreversível a nossa decisão de sermos filhos de Deus. Não existe a possibilidade de voltar atrás. A partir daquele momento, nós jamais retornaremos a uma condição de pecado, de qualquer coisa. Então, esse é um momento muito importante, esse momento da fusão com o nosso ajustador de pensamento. E nós já somos filhos de Deus aqui pela nossa fé. Como Jesus dizia, aquele que procura ao Pai já o encontrou. E nós podemos pensar, mas puxa vida, eu não sou ainda um espírito, não sou ainda um filho de Deus. Olha, nós estamos em gestação. E o Pai nos ama tanto, apesar de nós não sermos ainda um espírito, que ele vem nos encontrar e vem nos habitar antes mesmo de que a gente tenha consciência de quem nós somos. Então, assim, o amor do Pai por cada um de nós já está manifesto a partir do momento que ele vem nos habitar. E não só a partir do momento que ele vem nos habitar, como a Lilian falou, ele nos dá uma personalidade. Nós somos uma personalidade porque o Pai nos concedeu essa personalidade.
E isso nos diferencia de uma condição de um animal comum, porque os animais não são dotados de personalidade. Tem todo um capítulo para a gente discutir sobre personalidade. Mas isso faz uma diferença gigante. Então, essa personalidade já nos liga a um circuito que é o circuito da personalidade, que é um circuito exclusivo do Pai, e que, independentemente da presença do ajustador, essa personalidade também nos atrai em direção ao nosso Pai, que é o Pai de todas as personalidades, ele mesmo é uma personalidade. Então, a presença do ajustador em nós é o que permite que a gente conceda à nossa natureza a condição de espírito e a condição do ajustador, a condição de ser uma pessoa. Então, imagina nós, um ser humano normal, um animal, alcançando a fusão com o Espírito de Deus. Nós passamos, a partir daquele momento, a ser espíritos, né? Filhos espirituais de Deus, né? E isso só é possível por esse amor que o Pai tem por nós. Não seria possível de outra forma. Assim como não é possível para outros animais do reino, todos são uma criação de Deus, mas nenhum dos outros animais tem o potencial espiritual que nós temos, não recebem as mesmas dotações que nós recebemos. Então, a gente só recusa, a gente só não chega a Deus por um ato de livre-arbítrio nosso, se nós realmente não quisermos. Se nós realmente negarmos o desejo de alcançar Deus, de ser filhos de Deus, né? Então, acho que é isso aí. Esse documento nos traz essa maravilha, né? E eu acho que uma parte que mais me toca nesse documento aqui é justamente quando o ajustador do pensamento fala, né? Eis o meu filho muito amado. Em algum lugar aqui ele fala disso, né? Embaixo aqui, ó. Em cima agora. Aí, ó. No penúltimo parágrafo. Lê aí, Chuchu. Este é o meu filho amado, em quem eu muito me comprazo. Aqui é a evidência de que o ajustador do pensamento é Deus ao dizer, esse é o meu filho, pois Deus é o pai de Micael. Então, essa observação aqui foi feita por mim. Ok, não está no texto original. Então, este é meu filho amado, em quem eu muito me comprazo, é o ajustador personalizado, falando isso de Micael. E depois, o nosso Micael, aqui já na consciência de que ele é o Micael, ele fala, né? Meu Pai que reina nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Então, aqui Jesus reconhecendo o ajustador como coisa parte mais linda integrante do Pai dele, né? É maravilhoso. É uma passagem maravilhosa. Muito sublime, muito sublime. Meu Deus. Então, é muito legal. Oi. Bem rapidinho, que o Helder acho que fez uma pergunta. Isso, é isso que eu ia falar. Nós vamos escutar essa frase também, quando nós né? Quando nós, não sei se vocês já falaram isso aqui, eu dei uma saidinha, mas quando a gente decidir realmente pela vida eterna, nós também vamos escutar essa frase. É muito lindo. Não tem volta mais.
Quando a gente estuda sobre os ajustadores, tem uma mensagem muito comovente de um ajustador deixada para o sujeito que ele habita, né? Que é um texto lindo, maravilhoso, né, do ajustador dizendo: queria muito que esse meu sujeito me ouvisse e percebesse o amor que eu tenho por ele, né? Então, é um texto longo, eu não sei de cor, mas é muito bonito o texto, né? Oi, Egli. É uma pergunta assim que eu tenho, né, de saber, curiosidade. Não sei se fala em algum lugar no livro sobre o ajustador personalizado de Jesus, onde ele está. Se tem algum lugar, onde que poderia estar ele agora? Tem sim. Tem. Esse ajustador personalizado é o dirigente de todos os ajustadores em Abaddon. Ah, que legal. Então, ele é o comandante de todos os ajustadores a serviço em Abaddon. Em Nebadon, então, tá. Que no legal. universo local. Sim. E João, que nós estávamos discutindo aqui agora há pouco, né, de fato, ressuscitou lá nas Morôncias. E ele é um dos membros do Conselho dos 24, instituídos por Jesus para dirigir Urântia, e para governar Urântia e os demais planetas rebelados. Então, João é parte desse conselho, ele está lá, entre os membros do conselho. Muito legal. Ele é o presidente atual do conselho, né? Eu não me lembro agora, mas acho que sim. Eles são assim, eles mudam a cada 100 anos, né? Se revezam. Mas muito legal. O Helder colocou aqui uma pergunta. Os anjos ascendentes têm fé ou não precisam mais dela após a rebelião? Os anjos ascendentes, eles são, numa escala um pouquinho superior à dos mortais, seres evolucionários também. Esses anjos serafins, muitos deles nos acompanham até o paraíso, muitos deles passam a integrar o corpo de finalidade. Então, esses anjos ascendentes, eles, não sei se eles têm esse instrumento da fé, porque a fé, a partir do nível moroncial, é substituída pela mota. Então, hoje, a fé nos é trazida pela revelação, pela intuição, pela influência dos anjos celestiais e tudo mais. É isso que desenvolve, pelo ajustador do pensamento, que desenvolve em nós esse mecanismo da fé. Mas quando a gente passa para o nível moroncial, a gente já tem uma condição onde a gente não é 100% material. A gente tem uma parte importante de nós que já é espiritual. E nessa condição espiritual, nós trabalhamos com a mota, que é uma espécie de... substitui a fé, e que nos permite ter contato com as realidades espirituais. Então, aqui nós temos contato com as realidades espirituais, mas nós não as percebemos da maneira como a gente perceberia se a gente já fosse espírito. Então, no mundo moroncial, que é o mundo dos anjos, eles têm essa condição da mota. Eu acho que eles não precisam da fé, mas eles são seres evolucionários também. E, se não me falha a memória, eles também, em algum momento, quando eles decidem fazer a carreira progressiva deles, eles também recebem um ajustador do pensamento, se não me falha a memória. Mas eles seguem a carreira até chegar ao corpo de finalitores no paraíso também.
Então, e aí ele está escrevendo que está perguntando isso porque Lúcifer não acreditava no Pai. Exatamente. Apesar do contato espiritual com as outras realidades espirituais que existem nas morôncias, eles não têm mesmo um contato com o Pai, mas eles têm o conhecimento da existência do Pai, porque essa existência do Pai é pregada largamente pelo próprio Micael, que é o criador deles. Então, no caso de Lúcifer, ele se rebelou dizendo que o Pai não existia, que isso era uma falácia, um argumento proclamado pelo pai dele, Micael, para poder se manter no poder. Então, de fato, muitos desses seres celestiais, eles não vão chegar na presença do Pai no paraíso. Então, um exemplo disso, por exemplo, é a ordem de filhos do próprio Lúcifer, que é uma ordem Lanonandek. Os Lanonandeks, eles são filhos, eles são uma progênie do Micael, criador, e da ministra divina. E eles se dedicam, por toda a eternidade, à administração e supervisão dos mundos em desenvolvimento, né, dos mundos evolucionários e dos sistemas, das morôncias, etc. Então, até onde a gente sabe, um Lanonandek nunca vai para o paraíso. Não é o trabalho deles, não é a missão deles e não é o propósito da existência deles. Então, eu acredito que sim, pode ser possível que algum deles diga, bom, se o Pai existe, por que eu não posso ir lá visitar esse Pai, né? Ou, enfim, a gente não conhece todos os segredos, tudo que está por revelar ainda, mas o que o livro nos deixa saber, os reveladores nos deixam saber, é que várias dessas ordens de filhos do universo local não chegam até o paraíso. Exceção feita aos filhos materiais, que são os Adãos e as Evas, que têm essa possibilidade de fazer essa carreira ascensionista, os anjos serafins, não me lembro agora quem mais, mas tem alguns seres que sim fazem essa jornada. Quando a gente estuda o capítulo que trata dos finalitores no livro, ele lá fala de todas essas ordens de seres ascendentes, que somos principalmente nós, mas também os serafins. E aí tem o Adão e Eva e toda aquela coisa, mas os filhos lá no Nandeques e Burundandeques não seguem essa jornada até o paraíso. Mas os Melquisedeques, apesar de não terem esse objetivo, eles chegam até o paraíso, não todos eles, mas são visitas, não é uma jornada evolucionária. Muito bem.